Mateus capítulo 11, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. A respeito de quem? João aqui é o Batista, tá? Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Em algumas versões é escrito que saístes a ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. E se pode fechar ou deixar sua Bíblia aberta ao lado. Então Jesus começa a falar de João Batista. Ele diz: que fostes ver no deserto? Vocês saíram para ver o quê? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Tá bom até aí? Tudo que eu falar vai se concentrar nessa pergunta, que tem um objetivo claro que maior. Por isso é bom a gente desenvolvendo, para que a mente da gente flexione e eu possa entender o que Deus quer falar comigo. E aqui é um alerta, que eu creio que o trabalho dos pastores é isso: alertar o povo, disciplinando, ensinando, repreendendo, consolando, para que a gente, se está no erro, saia; se não caiu, que não caia. E o alerta aqui é essa pergunta: o que é que você saiu a ver? O que é que você foi buscar? Ou o que é que você veio buscar hoje na igreja? Depois que você ouviu falar de Cristo, aceitou a fé, ou mesmo antes, talvez esteja querendo abraçar a fé, o que é que você quer? O que é que você saiu a ver? O que é que você está buscando no Evangelho? O que é que você está buscando na fé, na igreja? Jesus, nessa pergunta, ele disse: vocês foram ver um profeta? Sim, digo que muito mais do que um profeta. Eu me concentro na pergunta: que saístes a ver? Ela é muito interessante, porque os dias, os tempos não são bons, queridos. E eu não posso deixar de ser uma voz profética, um grito no meio da igreja, no meio do povo, alertando para as coisas. Porque muitos estão enganados. Muitas pessoas perguntam assim. Esses dias minha mãe me ligou de novo, minha velhinha, e disse assim: mas eu não consigo entender como é que a igreja do fulano de tal tem tantas coisas erradas, mas tem tantos milagres. Por que a igreja do fulano de tal a gente vê tantos erros na pregação da palavra, na conduta, até mesmo na liturgia do culto? E eles são tão prósperos, tão ricos, expulsam demônios continuamente. Então, como é que é isso? Deus opera e ao mesmo tempo não opera? Deus está a favor deles, ainda que estejam pregando um evangelho falsificado? Ainda que estejam utilizando o reino dos céus ou a igreja como título, o nome de Jesus e de Deus, para enriquecer, para se vestir da lã, para comer a carne da ovelha, quando na verdade não estão pastoreando? Mas a gente vê milagres acontecendo e vê prosperidade, a igreja lá cresce, e essa confusão é séria. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Nessa passagem, o tema central aqui é João Batista, do versículo 7 até o 19. E você, olha que interessante, é que Jesus, no contexto, ele diz: vocês saíram a ver um profeta, e mais do que um profeta. E ele diz na sequência, porque é mais do que um profeta, porque ele foi anunciado já no Antigo Testamento, que ele vinha preparar o caminho de Cristo. Mais do que um profeta, ele diz que nascido de mulher, não tem homem que nasceu como João Batista. Grandioso, Jesus estava dizendo. Não por outras coisas, mas pelo que ele veio fazer, anunciar e preparar o caminho do Senhor. Eu pergunto a vocês, já como eu tenho que adiantar o meu tempo aqui, aproveitar bem o meu tempo, o que é que os pregadores de hoje precisam fazer? Qual é o papel da igreja? Não é preparar a vinda do Senhor também? Ou preparar a terra, preparar a igreja para a volta do Senhor? É ou não é? Se você não sabia, fique sabendo que é. Porque Jesus vai voltar e nós precisamos ter duas coisas na mente: o pregador, o líder, a igreja. Que a igreja precisa estar preparada para a volta de Jesus, é ou não é? E que os que não estão sejam preparados, os que estão lá fora. A igreja fortalecida para alcançar a estatura de varão perfeito, conduzi-lo à imagem de Cristo o mais próximo possível. É o papel do pregador. E da mesma maneira,
salvar os que estão lá fora perdidos. Porque Jesus vai voltar. João prepara a vinda, nós preparamos o povo para a volta de Cristo. Não é tão nobre como o papel de João, o seu caráter era uma coisa linda demais, e era algo muito objetivo, mas a igreja tem esse papel. Então o anunciante da palavra de Deus, ele precisa se preocupar com essas duas coisas. Eu preciso pregar para uma igreja que amadureça, para uma igreja que cresça na graça e no conhecimento, não em finanças, não em curas, não em milagres, não em outra coisa. Isso podem ser consequências. Mas o papel do pregador é ser um arauto da voz de Deus. Isso da igreja também precisa fazer. Mas principalmente aqueles que têm essa liberdade, poder, autoridade e foram comissionados para estar nos púlpitos pregando a palavra de Deus. Então deve ser o que arde no coração de um verdadeiro mensageiro. E João é apresentado por Jesus Cristo como mais do que um profeta, e diz que é porque ele veio preparar o caminho do Senhor. E diz que não tem homem que nasceu de mulher igual ao João. Mas o que João fez? João fez algum milagre? João foi alabado, louvado, reconhecido por parar a chuva, deter o sol, levantar paralíticos, ressuscitar mortos? Não. Você pode ver que há um versículo aqui que diz assim, João 10,41 diz assim, muitos foram ter com ele que é Jesus, e diziam, João na verdade não fez milagre algum, mas tudo quanto ele disse desse homem, que é Jesus, era verdade. Testemunho do povo da época, João não fez milagre algum. Por que eles estão falando disso? Porque o judeu era apaixonado com milagre. E eles mesmos testificam, João não fez milagre, mas o que ele disse sobre Jesus era verdade. Tem a ver com o caráter, tem a ver com a verdade do homem. E a mensagem dele, falar de Cristo. E não somente falar de Cristo, mas dizer a verdade sobre Cristo. Esse era o ministério de João, e foi isso que deu a ele, que fez dele quem ele é, ou quem ele era. Não pelos milagres. Porque tem muita gente voltada para isso. E não só muita gente hoje. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 1. Ele diz assim, no versículo 22. Preste bem atenção nisso. Ele diz assim, porque os judeus pedem sinal, pedem milagre. Escute. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, os que queriam milagres, e loucura para os gregos, que eram os que queriam conhecimento, sabedoria, saber e cada vez mais saber. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é o que Paulo fazia e se preocupava em fazer. Os milagres acontecem, vão acontecer, que bom a cura, um milagre, uma maravilha. O reino de Deus tem milagres, Deus faz milagre desde o início. O ministério de Jesus foi marcado por milagres, de Paulo também, de Pedro também. Mas a Bíblia mostra com o que o pregador e a igreja precisam se preocupar. Porque para aqueles que queriam milagres, o evangelho era escândalo. Para aqueles que queriam conhecimento e sabedoria e conhecimento humano, carnal, o evangelho era uma loucura. Eu preciso ter cuidado com o que eu quero. A igreja precisa ter cuidado com o que é que ela está buscando. O que é que nós saímos a ver? O que é que a gente sai para buscar? Quando a gente vai na internet, o Facebook, ou procuramos uma pregadora ou um pregador, o que é que a gente quer? Quando vamos à igreja, quando abraçamos a fé, o que é que eu estou querendo? O que é que eu estou buscando? Daí você aprende a analisar quem é um verdadeiro homem de Deus. Quem é o verdadeiro mensageiro? Quem é o verdadeiro profeta? Porque Paulo é muito claro dizendo o que é que ele pregava. Paulo não pregava milagres. Paulo não pregava coisas. Aquilo que viesse satisfazer o comichão nos ouvidos dos ouvintes. Ele anunciava Cristo, ele anunciava a palavra, o evangelho. Coisas aconteciam, milagres aconteciam. Mas o centro do evangelho é Jesus Cristo.
que deve arder no coração da igreja é a palavra de Deus. E escute como uma coisa grave. Vamos ficar aqui agora com uma leitura lá no Antigo Testamento. Deuteronômio 13:1 diz assim: quando um profeta, preste bem atenção, vou falar numa linguagem bem clara aqui. Quando um profeta aparecer no meio de vocês e profetizar, profeta ou sonhador, contar sonhos e aquilo se cumprir, profetizar e se cumprir, fizer milagres e os milagres acontecerem, e este profeta vai procurar levar vocês para outro caminho, mas não ser o de Deus, o meu caminho, ou os meus caminhos. Cuidado, porque eu estou provando vocês. Eu quero que você preste muita atenção nisso, querido, para ver se vocês me amam de verdade, ou se amam os sinais. Está inferido, não está escrito com essas palavras, ou se ama aqueles acontecimentos. Porque a Deus é que vocês vão seguir, os seus mandamentos é que vocês vão obedecer. Sou eu que estou permitindo. Olha só, porque você pergunta às vezes, por que acontece milagres em tal lugar, mas a gente vê que a palavra não condiz, e os atos do pregador, do mensageiro da igreja, não condizem com a Bíblia, mas tem sinal acontecendo. Deus está dizendo, eu permitirei milagres, profecias se cumprirem, os sonhos serem revelados e interpretados profeticamente, e vocês vão olhar e falar, uau! E estes homens vão tentar conduzir vocês para os caminhos que não são do Senhor. Cuidado, porque sou eu que estou permitindo para provar vocês, para ver se vocês me amam ou amam as outras coisas. Você está entendendo isso? Na sequência ele diz, o tal profeta ou sonhador vai ser morto para tirar o mal do meio de Israel. Isso é muito sério, porque o tempo passa, e como eu disse esses dias, a gente vai se acomodando a certas coisas, se adaptando. Mas esse aviso vem lá de trás, que Deus disse que permitiria essas coisas acontecerem. Eu não posso me assustar quando olho para certas igrejas e falo, engraçado, o cara foi curado lá, realmente teve ali um sinal, o outro vomitou não sei o quê, e expulsaram demônios ali e tal, mas a conduta desse camarada financeiramente é bagunceira. As atitudes dele com as ovelhas não tem nada a ver com o reino dos céus. A forma dele tratar o povo, de anunciar a palavra, não é aquilo que a Bíblia diz que deve ser. Mas tem milagre acontecendo, e Deus diz, cuidado, que milagres vão acontecer, porém, esses camaradas vão conduzir o meu povo para outro caminho. Abre teus olhos, Deus está dizendo, abre o teu olho. A palavra de Deus nos ensina como devemos analisar, medir essas coisas. E a busca hoje é muito grande, porque as pessoas às vezes vêm na igreja, escutam a palavra de Deus, da maneira que ela deve ser pregada, ensinada, mostrada, divertindo. Mas chega em casa com o coração coçando. Eu quero ouvir uma profecia, uma palavra que me faz dançar um pouco. Aí busca a pregadora falando de tal. Quer nem saber o que ela está pregando, se é bíblico, mas ela me emociona. Mas ela diz profecias, mas ela traz umas revelações, umas interpretações, tudo isso é bíblico. Mas eu preciso analisar o que é que estão anunciando. Se o que estão dizendo é bíblico, ou se foge ao ensino bíblico. Se a conduta dele ou dela com a igreja, a forma de tratar o dinheiro da igreja, a forma de tratar as pessoas. Porque hoje está uma coisa louca. Eu vejo pessoas saírem da igreja e você pergunta depois, fulana saiu da igreja por quê? Ela foi para a igreja do fulano porque ele era tão bacana. Bacana o diabo também é, irmãos. Ela foi lá porque o cara era simpático e vestia uma túnica, colocava um manto branco no corpo e dizia, vai dar tudo certo. Porque o cara era tão legal e fazia visitas aos lares, e era tão show de bola, e no culto passava, punha a mão sobre todo mundo, rebolava, dançava, e só tem mensagem de, vai dar tudo certo. É só vitória. Mas a Bíblia tem consolo, tem exortação, tem repreensão. Não pode ser pregado uma coisa separada da outra. Profeta que anuncia só coisa boa não é profeta de Deus. Isso não existe. Os profetas vinham, gritavam nas praças, anunciavam o caminho errado e diziam, mas tem solução para vocês. Vocês estão no caminho errado, mas tem como sair dele. Mas a gente escuta, ainda hoje, depois de 13 anos pregando em Portugal, e eu não mudei a minha mensagem, ela se aperfeiçoou, graças a Deus, tem melhorado pela busca do conhecimento. Mas aí tem gente que fica sentado nas cadeiras pensando, será que não vai ter uma profecia? Está ela aqui. Será que não vai ter uma revelação? Está ela aqui, nua e crua, pura e fiel, a palavra de Deus. Será que Deus não vai falar comigo nada hoje? Eu não tenho nada contra isso. Deus me usa em revelação, em profecia, em cura. Não é isso que eu estou falando.
O nosso coração está procurando o quê? O que saístes a ver? Quando o profeta ou sonhador, os milagres acontecem. Mas o que é que ele está falando? Essa palavra me conduz para onde? A tranquilizar a minha carne, a tranquilizar a minha vida? Ou ela me faz ter desejo de melhorar a minha vida? Porque esse é o caminho da palavra: edificar a igreja. Edificar é levantar, é construir, é te levantar. Uma igreja que seja pura, sem mácula, sem ruga, para se encontrar com o noivo. Paulo disse certa feita: eu preciso que vocês me suportem na minha loucura, porque zelo por vocês, como um pai zela por uma filha virgem, a qual tem que apresentar um noivo, e esse noivo é Jesus. Se tem 2000 anos, você sabe como é que um pai preparava uma filha para encontrar com um noivo? Todo mundo sabe. Tem uma ideia? Porque se há 20, 30 anos atrás a menina para namorar com um camarada era pela janela, ou sentava a menina aqui, o pai no meio, o namorado do outro lado, e o velho no meio. Imagina 2000 anos atrás. E ele está dizendo: eu zelo por vocês como um pai zela por uma virgem, apresentá-la ao noivo. O pai guardava com cadeado, nego, para não passar vergonha, porque se ela se deitasse com um camarada e não tivesse sangue no relacionamento sexual, o casamento era cancelado. Se ela não tivesse o nome puro, limpo, bagunçava o nome da família toda. Paulo está dizendo: eu zelo por vocês como um pai zela por uma filha virgem, apresentar ao noivo. E não é qualquer noivo, o noivo de vocês é Jesus. Imagine maior zelo que deve ser tido. Agora eu sento aqui, eu me ponho de pé aqui a pregar coisas que alegrem o coração da igreja. Eu quero vocês alegres? Claro que eu quero. Por isso que ontem teve um churrasco lá na casa do Avelino. Por isso que teve um retiro lá na piscina e outras coisas com os jovens e adolescentes. É bom, se alegre, mas a Bíblia não é para isso. A Bíblia é para me alertar, é para despertar a minha vida. Tem palavra de alegria? Tem. Jesus está voltando. Oh glória! Eu vou morar na eternidade. Aleluia! O Espírito Santo habita em nós. Glórias a Deus! Mas o que é que você saiu para ver? O que é que seu coração está buscando? O que é que você veio na igreja ouvir? Quando você vai para a Bíblia, quando você vai procurar um pregador na internet, não é pecado. O que é que você está procurando? E a conclusão desse profeta diz que ele vai ser morto. Vão matá-lo. Se você continua lendo, vai dizer que se a sua mulher, o seu pai tentar te tirar do caminho, mate-o. Antigo Testamento, vai matar a velha não. Mas no Antigo Testamento, se tua mãe ou teu pai, ele sai do profeta e vem para a família, quiser te desviar do caminho, mata. É sério isso aqui. Não importa se mamãe ou papai é bacana, se o pregador é legal, se ele é bonzinho, se ele é... Você está pensando que se mamãe abriu uma igreja aqui só porque ela é minha mãe, eu vou congregar lá? Se ela não tiver palavra, você acha que eu vou lá congregar com mamãe? Mas tem gente que, se o cara for bacana, ele está atrás. Eu gostando dessa pregadora, ela é tão simpática. Não importa o que ela prega. Ah, esse camarada é tão bacana, ele é assim. Como é que vai? Tudo bem com vocês, meus amados queridos? Deus os abençoe, amém? Vai dar tudo certo. Estou vendo aqui um milagre na sua vida, um milagre na sua também. Ah, pronto. É o cara. A forma do pastor falar é tão assim, cativante. É assim que o diabo fala. Eu não estou falando de todo mundo que fala cativante seja usado pelo diabo, não é isso. Eu estou falando aqui, não vá por isso, porque o ser humano é assim. O ser humano gosta de tutu. Quem não gosta? Desde criança, da gugu. É. A gente cresce que é uma palavra assim bonita, confortável, gostosa. Ela é. Né? A palavra de Deus, ela é assim mesmo quando ela vem com veemência, com ímpeto, que ela é incisiva e que ela me balança. Eu falo: não, esse pregador está mexendo com o fundo da minha alma, parece que sabe dos meus segredos. E você sai bravo, ela tocou nos meus pontos podres. Que bom que a ideia da palavra não é ficar massageando o seu ego para você ficar sentada confortavelmente em cima do seu pecado, da sua inércia espiritual, da sua frieza ou mornidão espiritual, do seu comodismo. Ela precisa mexer comigo ali embaixo. Eu citei essas outras passagens em frente, os versículos, que diz que mesmo que se a sua mãe quiser te levar para o mau caminho, mete a pedra. Aleluia. A gente já poderia parar? Eu sei que sim. Mas a pergunta que fica no ar e repercute, ela tem que te acompanhar até em casa, o que você saiu a ver? Você já entendeu que o teor disso aí, a essência, isso parafraseada, o que eu estou buscando? O que eu estou querendo? Por que eu vim à igreja hoje? Por que eu quero voltar domingo que vem? Por que eu estou no reino dos céus? Por que eu abracei a fé? Jesus diz em Mateus 7, 21, diz muitas coisas,
no Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, termina no último versículo do capítulo 7. Mas ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, não profetizamos, não fizemos maravilhas. Se não fizemos milagres, a gente não fez ali paralítico andar, fizemos vida de pessoas serem prosperadas, a gente fazia a campanha do feijão curador, ou do travesseirinho que cura, a gente não solucionou casamentos, e a gente fez lá a campanha da água do Rio Jordão, e deu certo, as pessoas foram curadas. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Eu nunca conheci vocês, porque você é conhecido pelo que você anuncia, não por essas coisas que a gente faz, porque o diabo faz milagres, irmãos. Moisés foi ao Egito, quando chegou lá ele fazia, o diabo também fazia. O diabo faz gente flutuar, o diabo também move coisas, o diabo fala em línguas, o diabo usa esses mágicos que tem alguns aí que você vê pela internet para fazer mágicas. Ou vocês creem que ele não tem poder? Ludibria, atrai a gente com coisas. Eu estava no mundo ainda quando mataram a minha irmã, e eu queria matar o cara. Arrumei um 32, um 20, um 38, um 22, pus na cintura e estava igual doido procurando um rapaz para matar. Me disfarcei, pus barba, e andei, pulei no quintal da casa dele, fiz de tudo. Um dia, mamãe falou comigo: vamos lá na macumba falar com o capeta, ver o que vai dar. Fomos e chegamos na porta do centro de candomblé, o tal do cara chamava Baiana, a mulher conversava assim. Aí um espírito um doido lá que manifestava nela. Aí quando nós chegamos na porta do centro de macumba, na porta o diabo tomou a mulher e falou: deixa o revólver do lado de fora. Tá bom. Revelação. Tem gente que se falar coisa com o ego, ai meu Deus do céu, Deus está no negócio, fica esperto, querido. Quando eu entrei com a mamãe, o diabo falou assim: eu sei porque que você está aqui. Você veio porque mataram a sua irmã. Foi isso que aconteceu. Aí o diabo começa: aí você vai matar o cara, que eu vou te ajudar. Eu falei: opa, isso aí que eu quero, capeta. Estava no mundo, mamãe ao meu lado ali, coitada, sofrida pela perda da filha, e eu desesperado pela perda da irmã. E é assim que o desesperado faz. Quando o cara está desesperado, ele faz besteira para todo lado, irmãos. Até mesmo vinha Cristo pelos motivos errados. Até mesmo ouvir a palavra pelos motivos errados. Eu não queria nem saber, eu queria solução, eu queria matar aquele camarada, eu queria vingança. Agora não matei ninguém, porque Deus tinha outros planos para mim. Quando eu estava sentado na cadeira, eles vieram, né, e cantando um monte de música de macumba, eu lá sentado na cadeirinha. Sabe onde é que estava meu coração? Porque eu tinha um certo princípio evangélico. Meu vovô era pastor, Leopoldo Barros, um grande Deus, um grande homem de Deus, um homem íntegro. Papai já tinha dirigido a igreja, e eu, gurizinho, via aquelas coisinhas, mas nessa época, estava na época do mundanismo. Aí o capeta ali em volta, rodando com aquele pessoal tudo, e baixa, não sei o quê. Aí dizia assim: não está dando para poder baixar o que nós queremos. Tem alguma coisa nesse menino. Tem alguma coisa nesse menino interferindo. Sabe como é que eu estava ali assim? Jesus, tem misericórdia de mim. É uns troços femininos. Vomitava, o capeta rodava, uma voz de mulher com uma voz mais grossa do que a minha. Eu falei: eu que tenho fêmea. Eu nunca tinha ido nisso. Eu queria matar, mas estava morrendo de medo. Na hora que eles falavam aquilo, eu estava assim: Jesus, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me guarda. Aí eu estava em pensamento. E os demônios diziam: alguma coisa está trabalhando. Esse menino aí não tem jeito dele não. Nosso Deus é tremendo, meu. Assim está aí. Assim funciona pelo mundo afora. O diabo faz coisas. O diabo está em cima de altar usando boca de muitos pregadores. O diabo está no meio, em cima de altares, usando você, muitas pessoas, para dar tudo que tem. Dá o dinheiro todo. Seu casamento vai melhorar. Eu quero saber de casamento melhorar. Eu quero Cristo em minha vida. A consequência disso é Cristo. Eu não vou ir para a igreja para Deus resolver casamento meu. Se vir, meus olhos se abrirem, porque, é isso. Porque que saísses a ver um profeta, e digo que muito mais vocês encontraram. De repente você sai por um motivo e encontra um maior, que é Jesus. De repente você veio à igreja pensando numa solução imediata, e você encontra a palavra muito melhor.
Porque sais a ver uma cana agitada pelo vento, quer dizer, quem está preocupado com cana agitada pelo vento, apesar de que isso tem um sentido também diferente, quer dizer, cana agitada pelo vento é um homem que titubeia na fé, né? Não, vocês não saíram para ver isso, foram ver um profeta, e muito mais do que um profeta. Que bom que alguém veio enganado e encontrou com a verdade. Vocês lembram quando Jesus foi tentado? Lucas 4 diz bem legal isso. Ele vai para o deserto e Jesus é tentado, pelo menos 3 vezes a Bíblia cita. E quando o diabo faz as ofertas, Jesus vira e diz assim: cai fogo do céu. Não. Jesus vira para o diabo e fala assim: ressuscita o morto. Ou então vira para o diabo e diz assim: Shambalagadaya. Falar em línguas é gostoso, né? Como eu gosto de falar em línguas. Mas Jesus não virou para o diabo e disse Shambawaba. Ou então sapateou nem nada. O que ele diz? Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes tentado, 3 vezes está escrito. Está pensando que diabo, nós vencemos o diabo com milagres? Não. Com línguas estranhas? Não. O diabo cantava no céu, era regente das orquestras celestiais. Ele entende disso.